Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora doutora Janaína Ramos. Hoje eu estou aqui para ensinar para vocês, dar algumas dicas sobre como fazer uma apresentação no Google Slides que seja tipo essa daqui, tá? Aqui eu usei um template, então eu já tenho isso pré-definido para mim. Aí você pode construir. Nas próximas aulas a gente vai conversar sobre como construir templates e coisas assim. Mas aqui é uma dica básica, tá? Mas antes eu peço, por favor, se inscreva, curta, compartilhe, ligue o sininho e vamos construir, disseminar conhecimento e construir uma rede muito legal de aprendizagem aqui, tá ok? Então, tudo começa com o slide, onde você vai colocar o primeiro slide, que a gente chama de capa, que você vai colocar o nome da aula, tá? Você dá um duplo clique e você fala aula, eu vou colocar aqui fotografia, e aí você dá um duplo clique aqui também e coloca aula 2. Aqui você pode fazer uso dos ícones. E a gente mais para frente vai falar sobre ícones, tá? Nesse caso aqui, eu procurei usar o ícone como um pequeno elemento gráfico, mas se você quiser, você pode trazer ele também e só puxar o Shift e aumentar e colocar por aqui. Você pode colocar, ao invés de tirar a aula, colocar a aula para cá e colocar o ícone para baixo, como você preferir, ou colocar aqui, fica melhor aqui, ó. Você pode construir dessa forma também, tá? Então, a capa é a parte da criatividade do apresentador, certo? Você, nas próximas aulas a gente vai conversar sobre a parte de layouts, tá? Hoje eu vou dar uma dica com um layout já pronto. A segunda parte, que é a apresentação, ela é usada normalmente para quando você vai apresentar um trabalho, quando você vai apresentar um trabalho de escola, um trabalho de faculdade, quando você vai apresentar uma palestra, quando você vai apresentar, por exemplo, um evento, alguma coisa onde você tenha que usar, você tenha que introduzir quem você é. Então, é interessante você colocar seu nome. Aqui eu fiz um layout básico, né? Colocar aqui uma apresentação, coloquei uma foto minha. Você pode introduzir seus hobbies, é legal também. Uh, Aqui é por exemplo, um quem sou eu. Aqui você pode colocar hobbies, você pode colocar o que você mais gosta de fazer, onde você gosta de ir, porque isso é interessante em palestras e apresentações, tá? E aí, seguindo aqui com vocês, então, na aula de hoje, sempre é legal você construir, é, ou você coloca na aula de hoje reticências. Aqui eu coloquei mais um ícone como elemento gráfico. E aí você coloca no máximo 3 tópicos, tá? 3 tópicos do que você vai apresentar na aula. Se a sua aula for muito extensa, no máximo 5. Por quê? Porque não pode ter muito texto em slides dinâmicos, tá? A dica valiosa é que apresentações com slides, ela sirva de um apoio visual para você, tá? Não uma tela que você replique o conteúdo que está escrito nela. Você não pode ler o texto. Ele tem que ser um apoio. Aqui eu chamo de tela de transição, tá? Você começa com o conceito fundamental. No caso aqui, o que é fotografia? Ou o que é ciência? O que é design de ambientes? O que é ah, algoritmos? E assim por diante. O que é química orgânica? O que é matemática, conjuntos na matemática? E assim por diante. Vai do que você for apresentar. Então você fala o que é, né? Ou usa uma outra linguagem qualquer, mas o importante visualmente é a tela de transição. E aí você entra com um conceito fundamental. Normalmente aqui é interessante também você fazer uso do recurso de ser uma citação. Então você coloca entre parênteses seu nome e o ano, tá?
E aí você pode até diminuir o, a citação, geralmente uns 4 pontos a menos do que a, a citação. No caso, a citação tem fonte tamanho 24, você coloca em tamanho 20. E essas aspas aqui você traz para cima, tá? Entre aspas e nome e ano, porque fica interessante. Voltando para a apresentação, aí use muitas imagens, tá? Nesse caso, você pode dividir em um slide com 2 imagens. E aqui também muito importante para que você atente para a palavra-chave que eu botei H1, H de hierarquia, tá? Aqui, deixa eu colocar o apontador. Nesse ponto aqui, você usa uma fonte maior, a maior de todas. Para cá, um título básico, uma fonte uns 4 pontos menor que essa. Depois, para o H2, uma fonte 2 pontos. E para a fonte 3, para a palavra-chave 3, palavras-chave, tá? Não use muitas frases curtas ou palavras-chave. Aqui eu coloquei um link, tá? Entre parênteses, um link. Significa que é clicável, para ser dinâmico, tá? Então, você coloca um conceito básico, um assunto que você precisa tratar. Não, mais uma vez, pouco texto, tá? Pouco texto. É interessante você usar esse balãozinho de fala, porque aproxima você de para quem você está apresentando, do seu espectador. Então, é bem interessante. E é legal também, nesse caso de apresentações, para guiar você, você criar um botão de volta. Então, eu vou fazer com vocês aqui um botão de volta. Eu vou colocar aqui uma caixa de texto e vou colocar um X em maiúsculo. Eu posso optar por colocar essa caixa de texto com preenchimento preto e a fonte em branco, em negrito, em 2 pontos maiores. E também aqui alinhado no centro e alinhado ao centro, para fazer uma caixinha bem interessante. Deixa eu ver se não tem nenhum espaço. Então, a gente tem uma caixinha aqui. Vou colocar de novo aqui no centro. Pronto. Agora eu vou pegar essa caixinha e transformar ela num link, para que você possa voltar. Então, eu venho aqui e procuro link. Ela tem que voltar para o slide anterior, que é o número 9. Então, eu vou marcar slide 9 e aplico. E está aplicado aqui. Então, a hora que você carregar o botão, lembrando que esse link tem como fazer num outro vídeo que eu vou deixar linkado aqui. E vamos ver como é que funcionou o nosso botão aqui. Então, eu vou linkar, apresento o conceito, volto no botão e sigo com a minha apresentação. E você traz de novo mais um conceito, entre parênteses. Aqui você segue o roteiro que você quiser. Aqui eu trago um outro exemplo de slide dinâmico, que é texto mais imagem, tá? Você coloca um título, pode colocar um ícone por aqui, coloca apenas um pequeno parágrafo de texto e acompanhado da imagem, imagem maior, sempre maior que o texto. E se for uma citação ou uma referência, colocar o nome e o ano. Se não for, não precisa. Mais um slide de intervalo, tá? Que serve para também, esses slides de intervalo servem para o aluno, tanto para você quanto para o aluno. Para o aluno serve para ele criar uma expectativa, ou para o teu espectador, para ele criar uma expectativa do que vai vir. Ele já sabe o que vai vir, mas ele não sabe ele não já entra com o slide. Ele sabe o que vai vir. E ele tem uma expectativa do que vai vir. Se você optar por usar um ícone aqui, se for um ícone, pode ser uma foto, daí vai da sua criatividade. Você tem que ser uma imagem associada ao conteúdo, tá?
E para os alunos cria uma expectativa e para você cria um intervalo aonde você pode tomar uma água durante uma apresentação e que você pode também dar uma ideia do que você vai entrar falando. Então, são 10 segundos que você pode fazer essas duas coisas, tanto para quem está vendo a sua apresentação quanto para você. Outra coisa é usar vídeos sempre que possível, tá? Sempre que possível, procure na internet conteúdos em áudio e vídeo do assunto que você está tratando. É muito fácil inserir vídeos. Para inserir vídeos no Google Apresentações, basta você vir aqui, inserir vídeo, ir no YouTube, copiar o link do YouTube, ou se for um vídeo que você criou aqui do Google Drive também funciona, tá? Um vídeo do YouTube, eu estou aqui ouvindo uma música, eu vou copiar e vou inserir. Vou pedir para ele copiar, eu vou dar um Enter. E aí eu clico e insiro. Então esse vídeo vai estar aqui para quando você for clicar, ele já vai aparecer para você na apresentação. Então o vídeo está aqui, e aí quando você pode aumentar. 3, 2, 1. Então o vídeo, a gente inseriu o vídeo, você pode aumentar o vídeo, tá? E quando você for apresentar, se estiver no modo apresentação, o vídeo vai clicar automaticamente, certo? Então, voltando para a apresentação. Aqui, mais um elemento gráfico que deixa uma apresentação dinâmica é fazer uma linha do tempo quando a apresentação pede, né? No caso aqui, eu trouxe um exemplo da história da fotografia. Eu vou deixar linkado novamente aqui no card um vídeo que mostra como você faz essa linha do tempo também no Google Apresentações. E aí, você cria novamente aquele botão de diálogo. Aí você coloca aqui pouco texto, né? Aqui você coloca pouco texto, 1826, origem da fotografia, com nipse e heliografia. E se você notou por aqui, ó, eu procurei colocar palavras-chave em negrito e a data em tamanho maior. Quando é alguma coisa que pede assim, você vai brincando com tamanhos de tipografia para a apresentação também não ficar monótona. Se você fizesse todas com a mesma fonte, ela ia ficar monótona. E você pode perceber que ela tem uma unidade, porque eu não troquei o tipo de fonte, o tipo de... Quando eu estou falando fonte, eu estou falando a letra, tá? Que a gente usa aqui. Você vai trabalhar aqui nessa caixa, você vai trabalhar sempre com tamanho, tá? E com tipo de fonte. Normalmente, eu recomendo que você use fontes que sejam limpas, tá? Que não tenham desenhos como essa daqui, ó, que a gente chama de serifas, tá? Procure usar Arial, que é uma fonte que quando você precisar usar, baixar essa sua apresentação para um programa tipo PowerPoint ou em um PDF, ela não vai mudar a fonte, porque nem todas as fontes que o Google traz aqui são fontes que são compatíveis com esses programas que eu citei, o PowerPoint ou algum leitor de PDFs, ok? E seguindo a nossa apresentação aqui, seja visual, use ícones também. Os ícones são uma maneira de você, são uma maneira de você representar o conteúdo da forma mais simples possível, porque o ícone é a representação visual de um conjunto de elementos simplificados. Como que eu vou definir isso? Por exemplo, o ícone da lixeira do seu programa de jogar no lixo é sempre uma lixeirinha. Aquilo está convencionado por senso comum. Todos nós que usamos computadores, que estamos à frente, melhor dizendo, que usamos tecnologia, que trabalhamos com tecnologia,
a gente sabe que aquele lixeiro significa que um arquivo vai para o lixo para ser deletado. Então, para ajudar vocês, existem vários sites de ícones. E você pode botar no Google ícone de mão com o celular que você vai encontrar alguma coisa. Dica também, procure usar ícones com fundo transparente. Porque se você for fazer uma apresentação em outra cor, você vai ter um fundo branco e pode dar algum problema de cores. Se você usar imagens e ícones, procure usar, se você for usar só o ícone, palavras-chave, pouco texto. A versão ícones e imagens também está valendo, uma imagem que transmite o conceito, melhor dizendo, aquele ícone que transmite o conceito da imagem. E para alunos que têm uma aprendizagem baseada no visual e no textual ou no imagético, eles vão conseguir aprender de uma forma mais completa. Um exemplo, então, é um ícone, foto com celular, aqui um exemplo de foto com celular. Aqui nas imagens você pode usar bancos de imagem, faça uma pesquisa também por bancos de imagem free, ou faça suas próprias fotos quando possível. Tá? Se você quiser, aqui fica a dica, eu tenho um curso de fotografia básica com celular, que é tanto voltado para professores quanto alunos, que você consegue tirar fotografias muito interessantes e que podem enriquecer seus trabalhos. Então, a dica é faça suas próprias fotos quando possível. Aqui é um exemplo de uma atividade que eu usei o conceito de concreto e abstrato, unindo o concreto, que é o aparelho de celular, e o abstrato, que é a técnica da fotografia aliada ao subjetivo do olhar artístico. Então, você coloca uma foto, coloca o ícone. Então, para finalizar, eu deixo vocês com umas dicas bem úteis que a gente falou ao longo dessa apresentação. Use sempre menos texto do que imagem. Lembre-se sempre, menos é mais. Use slides como apoio e não como conteúdo a ser lido, para fazer uma apresentação dinâmica que seus alunos possam se interessar pelo que você está falando, tá bom? Então, eu me despeço aqui, peço para vocês curtir, comentar, compartilhar. Se quiser acessar esse template, ajudar nosso canal a crescer e disseminar o conhecimento por aí, o QR Code está aqui do lado para você ajudar a gente com o Pix, tá valendo? Aqui também está a nossa rede social, um beijo para vocês, não se esqueçam de se inscrever. Um beijo, até a próxima. Tchau.